Viva Voz, com Vera Magalhães. A trabalhadora Vera Magalhães. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Leandro Gouveia. Vim aqui te fazer companhia. Estava muito solitário aqui nesse estúdio, frio, escuro, e agora estamos nós dois aqui pela próxima hora. Boa noite a todos, quem nos acompanha por imagens e quem está nas ondas do rádio. Tava fazendo falta mesmo. Eu gosto que você traz notícia pro feriado também, né? Não vamos exagerar. Tá cheio até. Assim, Pra tem um pouco feriado, de análise, né? mas acho que a notícia é mais com os nossos bravos repórteres que estão desde cedo ali na rua e vão trazer para a gente o que foi esse 1º de maio, né? Feriado importante politicamente também e com muitos recados aí dados. A gente vai começar falando do ato aqui em São Paulo. Quem está na linha com a gente para falar como foi mais cedo o ato na Praça Campo de Bagatelle é o Clauson Dutra. Boa noite, Clauson. Oi, Vera. Boa noite para você, boa noite para o público de casa. O Dia do Trabalhador foi marcado por manifestações, críticas ao modelo de escala 6x1 e eventos festivos organizados por centrais sindicais hoje na capital paulista e na Grande São Paulo. Pela primeira vez desde que voltou à presidência, Lula não participou dos atos em São Paulo. Representando o governo federal, estiveram presentes 3 ministros, entre eles Luiz Marinho, do Trabalho. A ausência de Lula foi minimizada por lideranças sindicais. O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, afirmou que o foco do evento era a luta dos trabalhadores. O presidente Lula nos recebeu no Palácio, recepcionou essa pauta e essa pauta está hoje no Brasil todo, em todos os 1º de maio. Então a presença do presidente Lula está nessa pauta que nos recepcionou. Lógico que a presença dele seria muito boa, mas por outros motivos ele não que vindo, mas não atrapalha. Tá? Então nós estamos aqui na mesma luta com todas as centrais sindicais. O principal tema das manifestações foi o fim da escala de trabalho 6x1. A discussão foi impulsionada por um projeto de lei apresentado pela deputada Érica Hilton, do PSOL, que propõe a redução da jornada semanal. A profissional autônoma Emily Silva, presente no ato, explicou por que deixou o regime CLT. Eu acho muito importante, né? Até porque ninguém merece ser escala. É muito cansativo. Eu já trabalhei CLT e eu saí por conta disso mesmo, da escala. Hoje você trabalha como? Hoje eu sou autônomo. Autônomo? É. Então você abandonou o trabalho formal por conta dessa escala? Da escala e o salário, que não compensa. O público presente no ato unificado das centrais sindicais do Dia do Trabalhador na Praça do Campo de Bagatelle, na Zona Norte de São Paulo, ainda não foi divulgado oficialmente. A mobilização também teve espaço para atrações culturais, shows sertanejos, como o da dupla Fernando e Sorocaba. Além disso, um sorteio de 10 carros foi promovido pelas centrais sindicais para incentivar a participação popular. A Central Única dos Trabalhadores optou por descentralizar as celebrações, realizando um ato paralelo em São Bernardo do Campo. Vera. A gente vai falar sobre esse ato daqui a pouco também com o repórter Samuel Lima, do Globo. Obrigada, Clauson Dutra, com as informações aqui de São Paulo. Agora, 6h08. Vera, mesmo na Zona Norte de São Paulo, com sorteio de carro, o Guilherme Marconi, que estava lá presente, nosso repórter, mais cedo, falou que não estava cheio daquele jeito não, viu? Nem perto da previsão que eles tinham feito, Leandro, que era de 300 mil pessoas comparecendo. O ano passado, uma medição feita por aquele centro da USP, que mede grandes aglomerações, chegou à conclusão de que havia 1.600 pessoas no Itaquerão. Aí eles voltaram o ato para a Praça Campo de Bagatelle, aqui perto, né, ali da região de Santana, Zona Norte, que é onde tradicionalmente ocorrem esses atos da força sindical, e mesmo assim não chegou a essa lotação máxima, mesmo com shows, com sorteios, com tudo aquilo que eles ofertaram e que esses atos sempre têm. Os da CUT, que geralmente são de outra natureza, mas os da Força, o GT e demais centrais sempre tem esses atrativos. Acho que muito se explica pela fala da nossa entrevistada, que o Marconi encontrou lá mais cedo, que
abriu mão da CLT, prefere trabalhar como autônoma. Essa é uma realidade cada vez mais presente entre os trabalhadores brasileiros, essa ideia de ser o seu próprio patrão, empreender. Eles acreditam que isso leva a que tenham rendimentos maiores, mas muitas vezes não fazem o cálculo, né, do que tem de benefícios indiretos de você ter uma contratação por carteira de trabalho, que é FGTS, férias, e todos esses outros benefícios. Isso está meio fora de moda. Tem um discurso muito forte ali na praça, nas redes sociais, entre os mais jovens, de que é melhor você ser autônomo e trabalhar por conta própria a ter uma carteira assinada, sem levar em conta, inclusive, esses benefícios, né? E a CUT optou por não aderir a essa manifestação na Zona Norte de São Paulo, da Força Sindical e de outras centrais, né? Isso, voltou ao seu modelo dos anos anteriores, que é fazer o ato em São Bernardo do Campo, porque é o seu ponto ali tradicional, no Paço Municipal da cidade. Quem vai falar um pouquinho para a gente sobre essa outra manifestação e o que ela teve de diferente, um tom inclusive mais político, é o Samuel Lima. Ele é repórter aqui da sucursal de São Paulo, do jornal O Globo. Está com a gente nesta quinta-feira. Boa noite, Samuel. Boa noite, Vera. Boa noite, Leandro. Eu estou aqui no estacionamento, pertinho do palco desse ato de 1º de maio, aqui em São Bernardo do Campo, que acontece no Paço Municipal. Eu acabei de falar com o ministro Marinho, que passou aqui agora há pouco, e ele é quem vai representar o presidente Lula, que se ausentou aí dos atos de 1º de maio, depois de uma manifestação bastante esvaziada no ano passado, lá em Itaquera, né, no estacionamento do Corinthians. Conversei com ele aqui, ele me falou que a ausência do Lula ela se deve a uma sequência de viagens muito forte. O Lula ele foi ao Vaticano, né, ao funeral do Papa Francisco, e no meio de semana ele deve ter uma outra viagem à Rússia. Então, essa sequência de viagens foi a justificativa dada pelo presidente Lula para não comparecer a nenhum dos dois atos, né, não, mesmo ou pela manhã ou pela tarde. Se falou que ele não poderia comparecer aos dois atos. O Marinho disse que seria uma agenda muito intensa para ele. Essas foram as palavras do ministro. Mas a gente lembra que os discursos, os atos políticos, eles ocorreram em horários diferentes, né? Lá pela manhã, na Zona Norte de São Paulo, e eles ocorrem agora, perto das 7 horas da noite, aqui em São Bernardo do Campo. A gente conversou também sobre essa adesão das centrais sindicais, a PEC 6x1. Ele disse que ela tem que ser, de fato, abraçada pelos sindicatos e apoiada pelo governo. Mas ele deu a entender que os termos colocados ali na proposta da deputada Érica Hilton, eles devem ser avaliados pelo Congresso. Ele lembrou, por exemplo, quando ele era sindicalista, se recusou uma proposta de limite de 40 horas semanais, porque se quis tudo de uma vez, nas palavras do ministro. E ele também disse que já deu uma olhadinha de cima do palco e está satisfeito aqui com a adesão do público. O Samuel, ele chegou a fazer alguma menção ao escândalo do INSS ou esse é um assunto meio ausente aí em São Bernardo? Então, ele ainda não discursou aqui no evento, ele vai discursar um pouco mais tarde. Pela manhã, essa foi uma pauta abordada, inclusive no palco, né, pelo ministro Márcio Macedo, e por ele também, dizendo, sempre com o discurso de que isso ocorreu por conta isso começou, na verdade, em 2019, durante o governo Bolsonaro, e que o governo Lula, na verdade, está dando todo o apoio ali à Polícia Federal para se fazer esse tipo de operação. Mas, enfim, a gente tem relatos aí de que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, ele já, inclusive, havia sido comunicado de que poderia estar havendo aquele tipo de problema, mas isso só veio à tona realmente por meio da operação da PF. E, por fim, também defenderam a aprovação do projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda, né? Foi outro tema presente aí. Exato. Essa é uma pauta que está sendo muito adotada aqui pelas centrais sindicais e é uma bandeira forte aí do governo Lula para tentar reverter a queda na popularidade. A gente, inclusive, noticiou um pouco mais cedo no Globo que se lançou, inclusive, uma campanha aqui durante o ato de São Bernardo, um site na internet em que as pessoas, o público aqui era convidado a se cadastrar. Ele passava a fazer parte ali de um grupo de WhatsApp para se disparar conteúdo pró-governo, né? E tanto a questão do imposto de renda
de até 5 mil por mês, de quem ganha até 5 mil por mês, e também a redução na jornada de trabalho eram os dois principais tópicos ali de que se falava dentro desse site. Então, está se falando aí numa militância mais conectada, e a gente percebe aqui que o público ele realmente está um pouco mais diferente, um pouco maior, né, do que foi no ano passado. Já se pode dizer que certamente reuniu mais público. E também a gente percebe que pelo perfil do público não é tanto a militância com camiseta da Central Sindical, é um pouco mais o povo aqui mesmo da cidade que está comparecendo. Lembrando que a entrada é gratuita, a gente tem shows aí. Acabou de terminar o show do Pichote, mais tarde terá MC Rariel e Belo. Então, se conseguiu ali, através dos shows musicais, um apelo maior aqui no ato de São Bernardo. Obrigada pelas suas informações. Samuel Lima, repórter do Globo. Bom trabalho para você. Obrigado, Samuel. E 2 assuntos aí que a gente mencionou, o escândalo do INSS e também a mudança da escala 6x1, estiveram no pronunciamento de ontem do presidente Lula, Vera. Exatamente, achei um pronunciamento bem protocolar, Leandro, ali num tom de quem quer mostrar que tem algo a prestar contas, né, que tem algo a mostrar para um público que é o público por excelência do PT, do Lula, é o público da vida, o eleitor que nasceu junto com o Lula, está na formação do Partido dos Trabalhadores, né, um partido formado por trabalhadores dos centros urbanos, por comunidades eclesiais de base e por intelectuais ali da USP e outros. Esses eram os 3 núcleos principais na formação do PT, e que agora está meio desconectado desse novo trabalhador. Então, o presidente tentando endereçar essas mensagens para o seu público tradicional, mas a gente percebe que esse público está em mutação e nem sempre essa conexão tem sido muito eficaz. E aí hoje resolveu não ir, então, nos atos, como já era previsto, claro. No ano passado teve aquele ato, que aliás teve polêmica por causa da eleição também, né? Ele acabou pedindo voto para o Guilherme Boulos no Itaquerão, causou toda aquela celeuma. E agora esse ano, também por causa do público diminuído do ano passado, ele resolveu não ir. Bem lembrado, essa questão do Boulos gerou uma multa eleitoral para o Lula, uma condenação por crime eleitoral, por antecipação de campanha, e o presidente reclamou da realização do ato na Arena Corinthians, porque é muito longe, era difícil o acesso para os trabalhadores. Nesse ano, acho que preferiu não arriscar, né? Além do risco do público ser pequeno, como no ano passado, tinha esse tema delicado e impopular, que é o tema do escândalo do INSS, e o fato de que a popularidade do presidente está em baixa. Então, não é um bom momento de fazer ali um termômetro de rua diante de uma situação de popularidade bastante diferente do que já foi a popularidade do Lula no passado. Então, foi uma cautela adicional adotada pelo presidente. A Tereza Miguel, nosso ouvinte de São Paulo, falou: se quiser lotar, tem que chamar a Lady Gaga. O Eduardo Paes fez um Dia do Trabalhador com 2 dias de atraso lá no Rio de Janeiro. A gente vai agora a Brasília, Leandro, porque está com a gente a Samantha Klein, que vai nos trazer as primeiras declarações feitas pelo ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, desde que ele foi afastado do cargo no bojo dessas investigações de fraude no órgão. Boa noite, Samantha. Boa noite, Vera e Leandro. Olha, foi numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo que Stefanuto falou pela primeira vez desde que ele saiu da presidência do INSS. Ele afirmou que não houve omissão por parte dele no INSS e o órgão também teria adotado as medidas indicadas pelo Tribunal de Contas da União, mas, segundo o ex-presidente, o INSS tem um tempo diferente. Stefanuto ainda afirmou que não tinha conhecimento a respeito de diretores do órgão que estariam se beneficiando do esquema e confirmou a liberação dos descontos em benefícios de 34 mil aposentados da CONTAG, que é uma das entidades investigadas. Alessandro Stefanuto também explicou por que não levou em conta um parecer técnico contrário da própria Procuradoria do INSS com relação à liberação desses descontos e afirmou que tinha o aval do Tribunal de Contas da União para isso.
Não foi que alguém me pressionou, né? Ou eu, de forma mal intencionada, ou eu, de forma irresponsável, chegou e falou, vou abrir e vou fazer. Não. Há no acordo do TCU essa possibilidade. Mas eu entendo que era um problema administrativo e que foi, de alguma forma, montado agora uma história para tornar um problema penal. Entendeu? O problema é administrativo. Disso eu estou muito tranquilo. O que aconteceu? Houve um parecer que falou da legalidade. Aí você tem que interpretar o direito para daí mostrar, olha, em que pese a norma falar isso, o melhor a fazer no direito é aquilo. Entendeu? E foi o que aconteceu. O ex-presidente Alessandro Stefanuto também afirmou que a Polícia Federal se equivocou quando disse que a cúpula do INSS ignorou informações e alertas recebidos de diferentes órgãos de controle para reverter autorizações que eram consideradas precárias nessas concessões dos descontos sobre pensões e aposentadorias. Stefanuto ainda afirmou que adotou medidas para que todos os aposentados que tiveram descontos ilegais pudessem fazer o bloqueio desses repasses. Mas as investigações da Polícia Federal e Controladoria Geral da União demonstram que os beneficiários tinham dificuldade no cancelamento desses descontos. Stefanuto também chamou de enviesado o relatório da CGU, que indicou que 97% dos aposentados de uma amostra de 1.300 pessoas analisadas disseram não ter dado consentimento para esses descontos ou mesmo que ocorreram fraudes. O ex-presidente ainda afirmou não ter achado apropriado um pedido de afastamento e então ele pediu demissão ao presidente Lula. Inclusive, o presidente Lula chamou para si a indicação de um novo presidente do INSS, o que ocorreu já na noite de ontem. O procurador federal Gilberto Valer Júnior foi o escolhido por Lula e geralmente essas indicações ocorrem pelo ministro da Previdência, no caso, Carlos Lupe não pôde realizar essa escolha. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas suas informações. Pois é, Leandro, umas explicações bastante controversas do ex-presidente do INSS. Essa questão de que ele é que optou por se demitir, por exemplo, contraria tudo que a gente ouve de aliados próximos ao presidente Lula. Desde o dia, inclusive, já era muito óbvio que o Lula queria seu afastamento, e aí a palavra não é afastamento temporário. Quando ele pede para afastar o presidente do órgão, é óbvio que é uma coisa definitiva. E mesmo assim, isso foi considerado uma medida não suficiente por muita gente que via a necessidade de tirar o próprio ministro, né? E também a justificativa dele de que o INSS tem um tempo diferente do Tribunal de Contas, como se tivessem descoberto agora isso, né? Isso vem acontecendo pelo menos desde 2019. Já tem informações de que antes mesmo disso já tenha descontos irregulares, CGU já apontando desde 2019 essas irregularidades, passando por vários governos, né? Então, não só ele, mas muita gente fechou os olhos para isso. Muita gente fechou os olhos e mesmo com denúncias feitas pela imprensa, denúncias feitas pela integrante de uma das entidades no próprio Conselho Nacional de Previdência, e isso foi em junho de 2023, portanto, houve tempo suficiente para que providências fossem tomadas. Só agora, com a explosão do caso e com a operação que acabou afastando pessoas, etc., é que o ministro veio a público para dizer que ele afastou um diretor da área de benefícios, porque um ano depois dessa denúncia não tinha tomado nenhuma providência. Então, veja, ele afastou... Nenhuma previdência. Nenhuma previdência, uma providência previdente. Ele pegou um escalão intermediário, apenas uma pessoa, e mesmo assim, 1 ano e 1 mês depois das primeiras denúncias. E a coisa vai ganhando ali, né, proporções maiores quanto mais se mexe. Hoje, uma reportagem da Sara Teófilo, da sucursal de Brasília do Globo, ela que vem investigando esse caso mesmo antes da operação, mostra que um agente da Polícia Federal, suspeito de envolvimento nesse esquema, foi pego com $200 mil em espécie durante o mandado de busca o cumprimento do mandado de busca e apreensão na sua casa na semana passada. Então, veja
que a coisa vai se avolumando, vai se agravando. Era um esquema realmente para tirar o dinheiro dos aposentados e pensionistas sem que eles soubessem que estavam tendo esses descontos e provavelmente com desvio para os integrantes da quadrilha, dinheiro em espécie. E agora o governo que se vire, né, para ressarcir. E o ministro Carlos Lupe? Ele vai ficando, até agora vai ficando. Ninguém dá demonstrações de que ele vai cair. O PDT cobrando essa permanência, falando até em debandar do governo, caso o Lula demita um ministro. A gente sabe que é um partido pequeno, tem poucos deputados, poucos senadores, mas na atual situação de governabilidade periclitante do Lula, qualquer deputado, qualquer senador faz falta para votar os projetos. Então, o governo tem se submetido até a humilhações bem gritantes em nome dessa maioria tênue. Há pouco tempo teve a recusa do União Brasil, agora a necessidade de engolir em seco e fechar os olhos e manter o ministro Lupe apesar desse escândalo. Então, é um governo que vai se estabelecendo em bases cada vez mais frágeis, dada a baixa popularidade do presidente e o fato dele não ter uma maioria clara no Congresso. Você apontou uma questão importante, que é justamente o ressarcimento, né, desses trabalhadores, porque o governo suspendeu os acordos com as entidades, mas isso não significa que o problema está resolvido. Longe disso, tem todo esse passivo para resolver, que remonta a bilhões de reais e que ainda não tem uma solução clara. Está sendo analisado pela equipe econômica, pela Casa Civil, e a expectativa é que semana que vem haja um anúncio de como vai ser feito esse ressarcimento. Mas é algo que é capaz de, inclusive, desequilibrar o ajuste fiscal e o cumprimento da meta fiscal desse ano. A gente vai agora para um rápido intervalo, você fica com o noticiário da sua região, depois Repórter CBN, o Viva Voz volta na sequência. E estamos de volta com o Viva Voz, são 6 horas e 33 minutos, também para conectar diretamente Brasília, porque o ministro Alexandre de Moraes concordou com a Procuradoria-Geral da República e concedeu prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor de Mello. Quem traz as informações é a Isa Staciarini. Boa noite, Isa. Oi, Vera. Muito boa noite a você, ao Leandro, a todo mundo que nos acompanha. A decisão essa que foi tomada ao longo da tarde de hoje, mas até agora há pouco, Vera, o ex-presidente Fernando Collor de Mello ainda não tinha deixado o presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, lá em Maceió. Moraes, hoje mais cedo, autorizou a prisão domiciliar dele, mas impôs, claro, algumas exigências, restrições, como o uso da tornozeleira eletrônica, também proibiu o uso do passaporte, a suspensão desse documento e também a proibição para que ele retire um novo e também restringiu o recebimento de visitas. Só podem ir até Fernando Collor de Mello advogados e, claro, a equipe médica e também familiares. Na decisão, Moraes ainda exigiu que o governo de Alagoas precisa fornecer a cada semana detalhes sobre o monitoramento dele. Essa decisão foi tomada um dia depois que o Procurador-Geral da República defendeu a prisão domiciliar de Collor, isso ontem, em razão de algumas condições. Por exemplo, o fato de Collor ter 75 anos e ter comprovado o tratamento de algumas doenças, como a doença de Parkinson desde 2019, transtorno bipolar e também apneia do sono. Agora, os advogados, Vera, chegaram a pedir a prescrição da pena, só que Moraes, claro, rejeitou esse pedido. Collor está preso desde sexta-feira da semana passada, ia completar uma semana em Maceió, quando tentava embarcar para Brasília para se apresentar aqui à Polícia Federal, isso depois que Moraes determinou a prisão dele. Desde então, ele estava nesse presídio em Maceió, em uma ala especial, e também em uma cela individual. O presídio chegou a informar que as condições de saúde de Collor eram possíveis de serem ali tratadas dentro do sistema prisional. E só para encerrar, a causa da prisão foi uma condenação por corrupção e lavagem de dinheiro ainda referente à Lava Jato. Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão pelo recebimento de propina. Em nota, os advogados hoje disseram que recebem com serenidade e alívio a prisão domiciliar e que a idade avançada e o estado de saúde de Fernando Collor de Mello justificam a medida corretamente adotada, Vera.
Obrigada, Isa, pelas suas informações. O Rui Castro que fez uma coluna hoje na Folha de São Paulo, Leandro, falando que é impressionante que idade avançada e saúde debilitada, né, não impedem ninguém de cometer crimes bem graves, mas depois sempre são razões alegadas nesses momentos. A concessão dessa prisão domiciliar contraria o que é mais comum no Supremo Tribunal Federal. Um levantamento feito em pedidos entre 2024 e esse ano mostra que de 648 pedidos de prisão domiciliar feitos, foram negados 473 e concedidos 175. Falei ontem aqui no próprio Viva Voz que o provável era que o ministro concedesse, porque ele e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, têm uma relação muito boa, eles têm tocado de ouvido, têm feito ali tudo em consonância, tudo que o PGR pede, o Ministério, né, aliás, o ministro Alexandre de Moraes concede, isso tem funcionado muito assim, então era previsível que fosse aceito. Uma das razões aventadas para isso é que o placar para mantê-lo preso tinha sido muito apertado, tinha sido 6-4, num sinal de que não era ali tão consensual, tão claro para os ministros a necessidade de mantê-lo preso, ainda mais no momento da Lava Jato, que muita gente foi libertada, muita gente foi, inclusive, inocentada, e ele restou ali como uma espécie de último bastião dos presos da Lava Jato. Então, acho que essa prisão domiciliar vem atender todas essas circunstâncias, mas ela é bem rara nesse caso, Leandro. E o que pode ter de reflexo no caso do ex-presidente Bolsonaro, na sua opinião? Eles têm feito muito esses paralelos. Os bolsonaristas, os advogados dos outros réus na ação do Bolsonaro estão olhando para esse caso com muita atenção, achando que ele pode fornecer pistas de como os ministros vão agir. Eles ficaram muito animados com esse placar de 6-4, achando que está acabando a unanimidade em torno do ministro Alexandre, que os ministros já não têm mais tanto temor de contrariar suas decisões. Não vi bem assim, e não acho que isso vai se refletir na primeira turma, que é o colegiado que está julgando os bolsonaristas. O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado, mas segue também muito ativo nas tentativas de interferir de alguma maneira politicamente na ação a que ele responde. Uma das últimas notícias que se tem é que ele estaria orientando aliados seus a apresentarem um outro projeto de lei, dessa vez limitando o prazo de inquéritos a 6 meses. A gente sabe que isso não é factível, que isso não é possível. Muitas vezes inquéritos se prolongam para além desses. Basta lembrar, por exemplo, o inquérito do caso Marielle Franco, tanto que ele se estendeu e como só no final foi possível chegar a alguma conclusão. Então, não me parece que uma proposta como essa vá avançar, mas ela mostra que o ex-presidente segue ali ativo nas tentativas de interferir de alguma maneira nesse processo que lhe é bastante desfavorável, dada a composição da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A gente continua falando dessa questão de... Oi? Essa questão de prisão domiciliar, justamente porque a gente vai para o Rio. O Supremo restabeleceu a prisão domiciliar do ex-chefe da Polícia do Rio, acusado de ligação com o jogo do bicho. Quem traz a informação para a gente é o Leonardo Rezende, lá do Rio. Boa noite, Leonardo. Isso, Vera. Boa noite a você, boa noite aos ouvintes. Essa decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, restabelecida hoje, então, a prisão preventiva do ex-secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Alan Turnovski. O delegado deixou a prisão em 2022 após uma decisão monocrática do ministro Cássio Nunes Marques. Turnovski é réu por organização criminosa, investigado por suspeita de envolvimento com o jogo do bicho. Ele ocupou o cargo de secretário entre setembro de 2020 e abril de 2022 no governo Cláudio Castro e concorreu a deputado federal pelo PL nas últimas eleições. Em setembro de 2022, ele foi preso durante uma operação do Ministério Público Estadual. De acordo com as investigações, ele atuava ali como um agente duplo em favor dos contraventores Rogério de Andrade e Fernando Inácio, esse assassinado em novembro de 2020, e o próprio Rogério de Andrade é o principal suspeito dessa execução. O delegado Alan Turnovski ficou na cadeia menos de um mês
porque o ministro Nunes Marques revogou a prisão do delegado mediante medidas cautelares, como, por exemplo, não acessar repartições da polícia. O Ministério Público Federal, então, recorreu da decisão e a segunda turma do Supremo julgou o recurso entre os dias 18 e 29 de abril desse ano, em sessão virtual. Esse caso aí corre em segredo de justiça no STF. Mas, de acordo com informações do portal G1, que teve acesso ali aos votos dos ministros, o ministro Cássio Nunes Marques manteve a posição pela liberdade do Turnovski, que foi acompanhado ali também pelo ministro Dias Toffoli. Já o ministro Edson Fachin abriu a divergência pela prisão preventiva do delegado e teve o endosso de Gilmar Mendes e André Mendonça. Em nota, o advogado Daniel Bialski, que defende Alan Turnovski, afirmou que a defesa vai entrar com o pedido de reexame desses votos dos ministros e também vai entrar ali com um novo habeas corpus em favor do cliente. Vera. Ô, Leonardo, o Leandro aqui, ele não volta imediatamente, então, para a prisão, né? Ainda não, isso ainda vai decorrer, né, dessa decisão entrar em vigor, assim, de fato, digamos assim. Não se sabe aí o prazo, né, exatamente, então é uma informação que a gente está tentando apurar junto ao Supremo, para a gente entender certinho quando que ele volta à prisão a partir dessa decisão confirmada hoje, né, pela segunda turma do STF, Leandro. Perfeito, obrigado, Leonardo Rezende, falando direto do Rio de Janeiro. E eu falei errado, né? Falei que restabeleceu a prisão domiciliar, restabeleceu a prisão. Exato, porque ele tinha deixado a cadeia em 2022 e agora o STF, sim, diferente do caso do Collor... É o contrário, Exatamente. Restabeleceu a prisão do delegado. Agora a gente vai para o nosso segundo intervalo, volta já para o encerramento do Viva Voz. E estamos de volta com o Viva Voz e vamos também de novo a Brasília com a Samantha Klein, que agora nos fala sobre a decisão da Câmara de pedir a suspensão do mandato do deputado Gilvan da Federal. Boa noite de novo, Samantha. Boa noite novamente, Vera. A mesa diretora da Câmara pediu a suspensão temporária, cautelar do mandato do deputado Gilvan da Federal, ele é do PL do Espírito Santo, por ofensas à ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Essa solicitação ainda precisa ser avaliada pelo Conselho de Ética e caso o órgão não se manifeste no prazo de 3 dias úteis, a decisão cabe ao plenário. O ofício da mesa defende que o deputado tenha um mandato suspenso por 6 meses e que responda a um processo no Conselho de Ética. Numa sessão da Comissão de Segurança Pública, no finalzinho de abril, ali no dia 29, Gilvan da Federal fez referência a uma lista de apelidos para registrar supostos repasses irregulares da empreiteira Odebrecht a políticos. E aí ele citou os nomes amante em referente a Gleisi Hoffmann e disse que esse apelido somente poderia ser dado, abre aspas, a uma prostituta do caramba. Esse pedido de suspensão do mandato, enviado pela mesa ao Conselho de Ética, também destaca que o deputado cometeu, portanto, abuso das prerrogativas constitucionais. Ele ainda não se manifestou a respeito desse pedido de suspensão cautelar. E, recentemente, ele também já tinha se envolvido num outro caso que acabou gerando repercussão. Gilvan da Federal é relator de um projeto que propõe o fim da segurança presidencial e ele chegou a dizer que desejava a morte de Lula. Com a repercussão, ele acabou dizendo que exagerou e pediu desculpas. Vera. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. Pois é, Leandro, é um caso que mostra ali um certo 2 pesos e 2 medidas da Câmara no tratamento de infrações cometidas por deputados, né? A gente está aí vendo a novela do caso do deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro, que teve a cassação aprovada no Conselho de Ética, deve ser votada no plenário no segundo semestre, só não foi votada ainda porque ele fez uma greve de fome, conseguiu postergar a decisão relativa ao seu mandato, mas que tem todos os indícios de que a Câmara vai acabar cassando de fato seu mandato, porque ele agrediu um militante do MBL, o expulsou ali com agressão física da Câmara. E aí, o que você ouve, né, quando vai falar, olha, para um a suspensão, para outro a perda do mandato. A agressão física é inadmissível, isso não está coberto pelas prerrogativas do mandato, enquanto a opinião é assegurada pela Constituição, o direito à opinião. Só que
O que se fez aí é um crime contra a honra da ministra, né? Não se trata de crime de opinião. Da mesma maneira que você desejar a morte do presidente da República, você está incitando o cometimento de um crime, está incitando o cometimento de um homicídio. Então, nada disso está resguardado pela liberdade de opinião conferida a um mandato parlamentar, né? Exatamente. E tivemos essa decisão a respeito de Glauber Braga nessa semana, né? Lembrando. Exato. A CCJ recusou um recurso do deputado para pôr fim ao mandato e trocar a pena de cassação do mandato por fim ao processo e trocar a pena de cassação do mandato por uma pena menor, uma outra, inclusive suspensão do mandato, era uma das possibilidades. A CCJ recusou esse recurso, indicando mais uma vez que a tendência é não ter clemência no caso dele. E por que isso, né? O deputado Glauber Braga se notabilizou nos mandatos dele por um enfrentamento muito forte à cúpula da Câmara, nunca teve bom trânsito ali, teve uma relação muito complicada, muito conflituosa com o ex-presidente Arthur Lira, e agora, de alguma maneira, está pagando por ser uma figura impopular. Só que isso não dá à Câmara dos Deputados o direito de agir com pesos e medidas completamente diferentes em casos aí, de infrações de parlamentares, e ele certamente está sendo punido de uma maneira que nunca a Câmara puniu antes ninguém por agressão física, pelo fato de ser muito impopular entre os deputados e ser alguém que, notadamente, seguidamente, denuncia uso de emendas e outras questões muito caras ao corporativismo ali dos deputados. Bom, depois que o então deputado Jair Bolsonaro dedicou seu voto pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff ao comandante Ustra, né, torturador, e não aconteceu nada com ele, pelo contrário, ele virou presidente. E no corredor da Câmara, disse a deputada Maria do Rosário que ela não merecia ser estuprada por ser muito feia, e isso gerou, inclusive, uma ação penal no Supremo Tribunal Federal, da qual ele foi inocentado depois, mas também não perdeu o seu mandato. Então não espera-se coerência da Câmara dos Deputados. Exatamente. A gente vai para o nosso último assunto do Viva Voz de hoje, chamando Belo Horizonte, Bruna Bentes, porque o TST, Tribunal Superior do Trabalho, homologou o acordo de Brumadinho. Boa noite, Bruna. Boa noite, Vera. Boa noite para os ouvintes. O Tribunal Superior do Trabalho homologou, então, um acordo que envolve todas as 272 vítimas do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, região central de Minas Gerais. O acordo assegura as indenizações relativas ao chamado dano-morte, que corresponde à compensação pela perda de familiares em decorrência do desastre que foi em janeiro de 2019. O valor das indenizações não foi informado por questões de segurança. Espólios de todas as 272 vítimas serão beneficiados, incluindo 2 nascituros, já que as mães grávidas morreram na tragédia, e pessoas que não trabalhavam no local. Entre as vítimas, 250 tinham vínculos empregatícios e também trabalhistas com a Vale. Segundo o tribunal, o acordo engloba não apenas aqueles que mantinham o vínculo trabalhista com a mineradora, mas também contempla as demais vítimas, ainda que os familiares não tenham ingressado com ações judiciais. Ainda de acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, a conciliação vai encerrar 24 processos individuais, 2 coletivos e um processo estrutural. Até julho de 2026, herdeiros que não tenham aderido ao acordo ainda podem fazê-lo. A homologação do acordo ocorreu na sede do tribunal em Brasília e contou com a presença de familiares das vítimas da tragédia, além de autoridades do Judiciário e representantes da Vale. Um minuto de silêncio foi feito em homenagem à memória de todas as vítimas. A tragédia da Vale em Brumadinho aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019 e deixou 270 pessoas mortas, sendo 2 delas gestantes. Até o momento, 268 pessoas foram identificadas. Em nota, a Vale informou que segue comprometida com a reparação dos danos que foram causados às vítimas, ao meio ambiente e aos territórios impactados. Vera. Muito bem, Bruna Bentes, falando direto de Belo Horizonte. Neste Dia do Trabalhador, com música, Vera? Com música, hoje com música. A gente escolheu uma música que fala dos diferentes tipos de trabalhador brasileiro, música Trabalhador do Seu Jorge. E amanhã tem mais Viva Voz, Leandro. Vamos ouvir então, Seu Jorge?
depois é 6 da manhã também, né? Você, né? Ontem foi assim, hoje eu já cheguei mais tarde. É isso. Até amanhã, então. Espero que não tão cedo, Leandro. Ou você não está mais aqui no... Estarei amanhã aqui, estarei sim. Aliás, terminando mais cedo, porque tem fim de expediente, né? É Sexta-feira isso. tem esse de bom. Tem isso de bom para todos nós. Estaremos mais cedo. Até lá. Pra quem estiver no Rio de Janeiro, Ah. falando em trabalhador, puder esticar um pouquinho, quem tá no show da Lady Gaga, né? Vai ver o show da Lady Gaga, puder esticar um pouquinho na segunda-feira, eu recomendo o Samba do Trabalhador, que é mais o meu estilo de música do que a Lady Gaga, né? Será que o Wender Starles vai permanecer lá até... Ah, ele tá por lá, é? Olha, ele é Little Monster. Se ele tá por lá ou não sei. Mas vou apurar se ele tá lá embaixo do Copacabana Palace. Boa pedindo parte pra da aparecer. equipe da CBN está no Rio de Janeiro. Aliás, Guilherme Muniz. Guilherme Muniz está lá. também é Little Monster, que eu sei. Até amanhã, gente. Valeu, Vera. Bom Até. trabalho pra vocês. Salário é pouco, não dá pra nada. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro. Garçom, garçonete, jurista, pedreiro. Trabalhador brasileiro.